dê saúde para você e para quem precisa. Vamos continuar com o resumo do livro A Dieta do Futuro, do Dr. Hiromi Shinaya. Por outro lado, as bactérias ruins trabalham para decompor a matéria não digerida e, em geral, são consideradas tóxicas. Entretanto, causando a fermentação anormal da matéria não digerida e criando gases tóxicos. Elas estimulam o intestino a excretar gases e fezes, ajudando a remover do organismo a matéria não digerida o mais rápido possível. Desse modo, acredito que seja impossível fazer a distinção ou classificar as bactérias intestinais em boas ou ruins. A existência das bactérias ruins no organismo também podem ter um propósito específico que não seja necessariamente prejudicial. Além das bactérias boas e ruins, existem outras que não são tóxicas e nem úteis. São as chamadas bactérias transitórias ou neutras. Reiterando, essa classificação de bactérias não é muito precisa. O mais importante é o equilíbrio entre os tipos, do mesmo modo que a proteína, seja qual for o grau de importância do nutriente. Seu consumo excessivo o transformará em veneno para o organismo. Pode-se dizer o mesmo das bactérias ruins. Se elas aumentarem demais, poderão causar problemas, ainda que sejam de um tipo necessário à preservação da saúde. Tudo é uma questão de equilíbrio e, conforme mencionei anteriormente, o equilíbrio das bactérias intestinais é muito delicado. Os micro-organismos são extremamente frágeis e facilmente influenciados pelo ambiente. Em ambiente favorável, elas crescem milhares, até mesmo milhões de vezes. No entanto, em ambiente desfavorável, elas desaparecem muito rápido. As características das bactérias transitórias ainda não foram esclarecidas, pois quando estão cercadas por maioria de bactérias boas, elas começam a produzir enzimas antioxidantes, mas cercada por maioria de bactérias ruins, elas se transformam em bactérias ruins. Em outras palavras, as bactérias transitórias são altamente influenciadas pelas bactérias do meio em que se encontram. As pessoas não gostam de bactérias ruins, mas somos nós mesmos que as criamos no ambiente intestinal, que favorece a sua propagação. Não podemos culpar os micro-organismos por nossa ignorância a respeito de alimentação e estilo de vida. Transformar as bactérias de nosso organismo em boas ou ruins depende da nossa própria ação. Criando um ambiente intestinal favorável às bactérias boas. Esse é o próximo tema, vem comigo, vamos entender. Embora as enzimas sejam indispensáveis, o número de enzimas que um indivíduo é capaz de produzir pode ser pré-determinado. Acredito que a vida termina quando as enzimas fontes se esgotam. Sendo assim, não seria errado dizer que nosso tempo de vida é determinado pelas enzimas fontes. Os maiores responsáveis pelo esgotamento dessas preciosas enzimas são os radicais livres. A própria sociedade moderna apresenta um ambiente em que os radicais livres são produzidos com muita rapidez. Estresse, poluição do ar, raios ultravioletas, ondas eletromagnéticas, infecções virais ou bacterianas, exposição a raio-x ou radiação são fatores que geram radicais livres. No entanto, além desses fatores externos, existem outras atividades que produzem radicais livres, mas que podem ser facilmente evitadas se estivermos dispostos a fazer alguma alteração no estilo de vida. Tabagismo, consumo de bebidas alcoólicas, aditivos alimentares, alimentos oxidados e medicamentos são causa de radicais livres que podem ser evitados.
Se as pessoas não se esforçarem para eliminar seus hábitos, provavelmente acabarão doentes, pois eles consomem um grande número de enzimas. Se o número de enzimas do corpo já é pré-determinado, dependemos das bactérias intestinais para suprir a sua falta. Assim, a única maneira de aumentar nossas enzimas é criar um ambiente intestinal favorável às bactérias boas e às suas enzimas antioxidantes. Quando recomendo o consumo de alimentos ricos em enzimas, é porque eles permitem a propagação das bactérias boas, que se transformam na matéria-prima das enzimas. Como acontece na natureza, o acúmulo de coisas boas levará a um ciclo positivo. Como água e alimentos de boa qualidade e estilo de vida saudável, o ambiente intestinal será naturalmente equilibrado, gerando uma profusão de enzimas e permitindo uma vida plena de vitalidade. Por outro lado, um único hábito ruim poderá transformar esse ciclo positivo em negativo. O consumo de carne, de leite e de seus derivados afetará negativamente a capacidade de digestão e absorção de nutrientes no organismo e, com o tempo, acabará danificando o ambiente intestinal. A deteriorização do ambiente intestinal provocará o desaparecimento das bactérias boas e a transformação das bactérias transitórias em ruins. Isso criará um ambiente em que o organismo não conseguirá mais neutralizar os radicais livres. Além disso, com a deteriorização da capacidade digestiva, os alimentos não digeridos começarão a apodrecer no intestino. Usando esses alimentos em decomposição como nutrição, as bactérias ruins produzirão grandes quantidades de gases tóxicos. O intestino das pessoas que costumam produzir gases extraordinariamente mal cheirosos tem esse ciclo. As crianças amamentadas ao seio materno não têm fezes mal cheirosas, porque consomem apenas alimentos vivos. As fezes de crianças que consomem leite de vaca têm cheiro mais forte. Embora o sistema imunológico também combata as toxinas no interior do intestino, sobram poucas bactérias boas para neutralizar os radicais livres, produzindo nessa batalha. O resultado é a impossibilidade de impedir os efeitos negativos dos radicais livres, que destruirão as paredes intestinais e darão origem a pólipos e câncer. É possível reverter esse ciclo e criar um bom ambiente intestinal, prestando muita atenção à alimentação e ao estilo de vida. Iniciar um novo ciclo e manter-se persistente requer um grande esforço, mas depois de adotados os novos hábitos, mesmo com o consumo de carne e álcool uma vez por mês, as enzimas fontes que foram economizadas até aquele momento compensarão as interrupções ocasionais. A relação indestrutível entre o nosso corpo e a terra. Esse é o próximo tema. Vem comigo, vamos entender. Os norte-americanos têm uma alimentação à base de carne há muito mais tempo que os japoneses. E o intestino dos norte-americanos não se desequilibra tão facilmente como o dos japoneses. Tenho me questionado sobre o motivo dessa diferença entre os dois grupos. Consigo pensar em vários motivos. Primeiro, a cultura alimentar de cada país ao longo de muitos anos é diferente. Os ocidentais têm se alimentado de carne há vários séculos e os japoneses somente incluíram a carne em sua alimentação no período Meiji, 1868-1912. Portanto, é um fenômeno relativamente recente. O intestino dos japoneses, que se alimentam basicamente de grãos, verduras e legumes, há séculos, é 20% mais longo que o intestino dos ocidentais em relação ao tamanho do corpo. Como eles têm o intestino mais longo, o alimento ingerido leva mais tempo para ser excretado, permanecendo mais tempo no organismo. A carne produz um efeito muito maior no intestino dos japoneses. A outra diferença está no solo. O corpo humano e a terra têm uma ligação indestrutível. Atualmente podemos comer alimentos de todas as partes do mundo, mas
Ainda assim, consumimos os alimentos do lugar em que habitamos. Por isso, nossa saúde depende amplamente da condição da terra em que vivemos. Esta história aconteceu há alguns anos, mas a primeira vez que vi verduras e hortaliças à venda nos Estados Unidos, fiquei espantado com o tamanho delas. As verduras e os legumes japoneses, como berinjela ou pepino, são nitidamente menores. Eu achava que a diferença estava no tipo de hortaliça, mas o fato é que uma semente de verdura ou legumes plantada nos Estados Unidos crescerá muito mais do que se planta no Japão. Isso se deve ao teor mais elevado de cálcio, minerais e vitaminas do solo norte-americano em relação ao solo japonês. Por exemplo, o espinafre cultivado nos Estados Unidos tem 3 a 5 vezes mais cálcio do que o cultivado no Japão. Outro exemplo é o brócolis. De acordo com alguns dados que tenho visto, 100 gramas de brócolis norte-americano contém 178 miligramas de cálcio. Em contraposição, os mesmos 100 gramas de brócolis japonês contêm apenas 57 miligramas de cálcio. Minha teoria é que, embora os norte-americanos tenham uma dieta centrada na carne, seu organismo não é tão afetado pelo consumo de carne como o dos japoneses, porque eles comem verduras, legumes cultivados em solo rico em nutrientes, permitindo até certo ponto a neutralização do pH ácido do organismo causado pela carne. Anos atrás havia uma nítida diferença de constituição física entre japoneses e norte-americanos. Hoje em dia, por causa da alimentação ocidental, o corpo dos japoneses é muito maior do que antes. Em outras palavras, os hábitos alimentares e o físico dos japoneses mudaram com a importação de uma cultura alimentar que consistia em carne, leite, queijo e manteiga. Ainda que os japoneses queiram ocidentalizar-se dessa maneira, há uma única coisa que não pode ser mudada: o solo japonês. Por mais que se tente, a qualidade do solo não pode ser mudada. O que determina a riqueza do solo é o número de pequenos animais e micro-organismos que ele contém. Mas, como a maior parte do solo japonês é de origem vulcânica, ele não contém tantos nutrientes para as bactérias. Assim, o solo do Japão não é rico em nutrientes. O povo japonês conseguiu manter o equilíbrio entre alimentação e saúde no passado porque se alimentavam de grãos, legumes e verduras cultivados em sua terra, bem como os peixes e vegetais do oceano da região. Acredito que estavam em sintonia com o equilíbrio da natureza. Dê saúde para você e para quem precisa. Continuaremos com os nossos estudos no próximo vídeo. Obrigada, até mais.